Boa tarde, me chamo Mônica e meu grupo ficou responsável pela morte e desenvolvimento humano. Desde os primórdios, o homem tenta encontrar maneiras de conseguir burlar a morte, de conseguir a vida eterna, a juventude eterna. E isso se estende aos heróis, aos artistas, que têm outras formas e mecanismos para poder de defesa para poder entender a morte, que é a negação, o deslocamento, a racionalização. E existe também outro tipo de pessoas que já estão mortas, mesmo estando vivas. Ao nascer, nós já morremos um pouco, quando somos separados da nossa mãe. Que isso é concebido pela ausência, pela perda, pela separação. Com a criança, entender a morte é mais difícil, uma criança até os 5 anos. Ela não entende a morte, ela não tem consciência de que a morte é concreta. É só a partir dos 5 aos 7 anos que ela vai entender que aquela pessoa morreu, que ela não volta mais. Ela vai entender que o animalzinho dela de estimação não volta mais, que o vovô dela não volta mais, que ali realmente ele morreu. E antes disso, ela se culpa. A criança, ela se culpa pela morte. Ela se pergunta, será que foi minha culpa por essa pessoa ter morrido? E às vezes com os adultos acontece a mesma coisa por conta do emocional. Com os adolescentes já é diferente. Os adolescentes, eles veem os outros adolescentes morrerem por conta de drogas, de acidentes, de imprudência mesmo. E eles nunca imaginam, isso aí vai acontecer comigo, porque ele é adolescente, ele já sabe das coisas. Mas a única certeza que nós temos na vida é a da morte. Na fase adulta, alguns motivos de morte são os ataques cardíacos fulminantes, e na fase seguinte, no balanço de ganhos e perdas, emerge a possibilidade de minha morte, o que nesse momento pode dar existência à ressignificação da vida. No início da nossa discussão sobre a morte, encontra-se uma parte da sinopse do filme O Sétimo Selo. Convido vocês a assisti-lo, para que assim a gente possa relacioná-lo aos conceitos abordados por Kovács. Segundo Kovács, a morte, na perspectiva biológica, é o fim da existência e não da matéria. E do ponto de vista da medicina, é a interrupção completa e definitiva das funções vitais. Algumas pessoas já viveram situações muito próximas da morte e relataram questões como sensação de paz, experiência extracorpórea e encontro com seres iluminados. Muitas pessoas também buscam na experiência religiosa uma forma de obter conforto maior para lidar com a morte, que é vista como finitude. Segundo o que eu entendi no filme, ele retrata um momento sombrio e apocalíptico, onde as pessoas elas estão com muito medo da morte, porque a cidade que elas habitam está completamente alastrada pela peste negra. Então, elas se apegam a Deus e à religiosidade para que possam obter salvação. O filme também conta a história de um cavaleiro que passa o filme inteiro se questionando sobre a existência de Deus, se ele realmente existe. E no final do filme, por incrível que pareça, quando a morte vai buscá-lo, a primeira coisa que ele faz é pedir para que Deus tenha piedade dele, que possa salvá-lo da morte. Mas para que vocês entendam melhor a história do cavaleiro e o filme, é claro, é para vocês assistirem. O processo do luto. Quando este tópico de estudo é iniciado, as reações variam entre repulsa e humor. As piadinhas aparecem entre elas. Morte, credo? Vamos pular essa parte? Ou a próxima aula será no cemitério? Tanto em uma reação como na outra, evidencia-se a ansiedade diante da morte. É muito interessante notar a gama de sentimentos que esse tema provoca. Paradoxalmente, a vida é permeada por muitas mortes. A morte de um ente, outras mortes em vida, como separações, doenças, situações, limite, transição das diferentes fases do ciclo vital
e eventos específicos, como viagem, casamentos, nascimento do filho, mudanças de emprego, entre outros. Se a morte se associa com sentimentos como dor, tristeza, medo, perda, ruptura, por outro, permite que a pessoa entre em contato com sua potência, capacidade de amar, de se vincular e estar vivo. Outro aspecto interessante é que muitas vezes a maioria das pessoas descreve as mortes como inesperadas, porém não há certezas maior do que a da morte, o que pode levar à compreensão de que o in da palavra esperado nesse caso talvez não seja tão procedente. O grande historiador francês Philippe Ariès descreveu várias representações da morte: morte domada, morte de si mesmo, vida no cadáver ou vida na morte, morte do outro, morte invertida. A morte domada, em que há o limite da vida, a busca do perdão dos companheiros e a absolvição separamental, o medo em que vem após a morte, que é o inferno, o castigo eterno, entre outros, caracterizam a morte de si mesmo. Com o avanço da medicina, emergem questões como os segredos da vida e da morte, do cadáver, que providencia matéria-prima para alguns remédios, fertiliza a terra e transmite vida, e é chamada vida no cadáver ou vida na morte. A morte do outro representa a possibilidade de evasão, liberação, fuga para o além, mas também a ruptura insuportável e a separação no mundo contemporâneo. Temos a morte investida e a morte como fato, que não deve ser percebida. É vergonhoso e representa o fracasso. O luto é entendido como um processo que congrega uma série de reações diante de uma perda. O processo de luto contempla 4 fases. Na primeira, o enlutado vive uma sensação de entorpecimento diante da notícia da perda, que pode ser acompanhada de tensão, raiva ou pânico. Em seguida, pode ocorrer ao enlutado que tudo é uma ilusão ou um pesadelo. O enlutado fica à procura da figura perdida. A pessoa tem a sensação de que o morto pode voltar ou de que tudo não passou de um sonho, porque há um anseio por reencontrar a pessoa morta. As características dessa fase são alarme, tensão e estado de vigília, movimentação inquieta, preocupação com os pensamentos sobre a pessoa perdida, perda na aparência pessoal e em outros assuntos que normalmente ocupariam sua atenção. Na fase de desorganização e desespero, o enlutado constata que a perda é definitiva. Emerge o desespero de sobrevivência sem a pessoa perdida. E, finalmente, a última fase de uma organização. A pessoa enlutada aceita a perda e se conscientiza da necessidade de reconstrução e continuidade de sua vida. Geralmente, há uma diminuição da depressão e da desesperança no investimento afetivo da vida. E muitas vezes as pessoas precisam fazer adaptações, como, por exemplo, aprender ou desenvolver novas habilidades que antes eram exercidas pela pessoa que morreu. Durante o período de elaboração do luto, pode ocorrer distúrbios alimentares ou de sono. Um número grande de enlutados apresenta quadros somáticos e doenças graves depois do luto. O tempo de luto é variável e em alguns casos podem durar anos, em outros nunca terminam. O luto torna-se patológico quando há dificuldade de expressar abertamente todos os sentimentos envolvidos na situação de perda. Quando a pessoa manifesta as características do enlutamento de forma prolongada e severa. Os mecanismos de defesa envolvidos nos processos patológicos de luto são ficção, repreensão e cisão de ego.
Na ficção e repreensão, o enlutado permanece fixado ao objeto perdido, enquanto as emoções permanecem reprimidas. Na cisão do ego, uma parte da personalidade emerge que o objeto esteja perdido e acredita que ainda há comunicação com ele, ou que ele será em breve recuperado. Enquanto a outra parte da personalidade sabe que o objeto está perdido, esses mecanismos de defesa também estão presentes no luto normal. O que é patológico não são os mecanismos defensivos em si, mas suas intensidades e tendências a persistir. Bowlby destaca alguns aspectos que interferem no processo de elaboração de luto: identidade e o papel da pessoa morta, a idade e o sexo do enlutado. Identidade e o papel de uma pessoa morta, por exemplo, a perda de uma pessoa distante, ela é diferente de uma pessoa bem próxima. E na idade e o sexo do enlutado é quando uma pessoa de 70 anos pode correr o risco de perder um filho ou um sobrinho, alguém seu mais próximo, na faixa dos 30, 35 anos. Como nós sabemos, nos dias de hoje, a morte ainda é vista como um tabu, cercada de mistérios e de crenças, e as pessoas frequentemente não se encontram preparadas para lidar com a finitude humana. Quando a morte ocorre de forma trágica e repentina, tende a causar inúmeras alterações na vida de uma pessoa, acarretando muitas vezes alterações e principalmente nos funcionamentos pessoais. Como sabemos, processos de luto são iniciados como forma de elaboração a partir da perda de pessoas significativas. Por exemplo, uma área do saber humano também entra no processo de luto quando perde uma pessoa ou um profissional que tanto contribuiu para o seu desenvolvimento. Quando o processo de luto ocorre com uma pessoa viva, mais que por uma doença grave ou incapacitação de exercer papéis ou funções, são considerados lutos antecipatórios. Nesses casos, os ritos religiosos podem favorecer no processo de luto. O luto infantil. Kovacs afirma que a criança ela sofre com as influências do processo de luto dos adultos e com o nível de informação que ela recebe. Informações são negadas e confusas, como dizer para ela que a pessoa foi morar no céu, que a fada veio buscar, ou que a pessoa foi viajar, acabam por não permitir que ela entenda o caráter de permanência da morte. Porque ela vai esperar aquela pessoa voltar, e quando ela não voltar, ela vai se sentir frustrada. Muitos pais, eles ocultam a sua tristeza perante a morte. Eles não demonstram isso para seus filhos. E a criança, ela percebendo isso, ela vai entender que também não deve demonstrar os sentimentos dela. Com isso, muitos levam a pensar que a criança tem um processo de luto mais rápido, que é um mito, pois ela passa por todas aquelas fases de luto que as pessoas adultas passam. Ela passa por fase da tristeza, da angústia, de desordem, até de uma organização excessiva, ela passa por isso. E o médico ou psicólogo, ao lidar com uma criança enlutada, ele deve entender que a criança, ela procura ao seu redor uma pessoa que substitua, que preencha aquele vazio daquela pessoa perdida, daquela pessoa ausente na vida dela, que vai preencher aquilo. E quando ela não achar aquela pessoa, ela vai se sentir triste, né? E futuramente desenvolver problemas psicológicos, sociais. Ela pode desenvolver a rebeldia, aquela rebeldia excessiva na adolescência. Muitos acham que é frescura, né? Até. Mas muitos não procuram saber o nível, o porquê daquilo acontecer. As fases. A criança, ela, ao decorrer do seu processo de vida, do seu desenvolvimento, ela vai se deparar com várias situações de morte. Uma criança, ela pode presenciar a morte de um bichinho de estimação,
de um inseto ou alguma coisa, de mais pessoas ao seu redor, ela vai presenciar isso. E ela não vai entender se os pais não chegarem e conversar para ela, falar o caráter da morte, a realidade para ela, ela vai fantasiar todo um processo de que tudo é reversível na cabeça dela. E não é. E com isso ela vai presenciar esse tipo de morte, ela vai encher os pais de perguntas e muitos até não vão saber responder. Vou ocultar mais ainda. Crianças até 6 anos, ela vê a morte como reversível, como cessação de alguns sinais vitais, como alimentação, respiração, mas para ela é reversível. Já para as crianças escolares, ela já tem um nível até mais avançado de compreender que é a cessação dos movimentos, que não vai haver mais movimentos. E ela já vai entender que é irreversível, que aquilo não tem mais volta. Para os adolescentes, a morte ela é vivida como um fracasso da pessoa. Porque para muitos adolescentes encaram o mundo como uma coisa surreal, uma coisa onipotente, uma coisa... E não é assim. Para eles, a morte é um fracasso daquela pessoa. Não é aceitável. Para os adolescentes, não existe o caráter de morte na sua vida. Não cabe morte para eles. Então, a morte na concepção dos adultos. Os adultos têm diferentes concepções sobre a morte, né? Um adulto jovem, ele coloca muita energia na construção de seus principais papéis sociais, né? Não há como pensar em morte em uma fase de realizações, como casar, ter filhos, né? Arranjar um bom emprego, fazer viagens. Qual é a pessoa que vai pensar em morte num momento desse, né? Que você está ali no auge da sua vida? Não tem como pensar. Na meia-idade, a morte não é mais algo que só acontece com os outros. A pessoa já pensa melhor, né? O indivíduo já se depara com aquela finalidade na sua vida. A possibilidade da própria morte traz um novo significado, né? O limite está lá para ser conhecido e admitido, né? A pessoa já pensa melhor sobre aquele momento ali que pode acontecer, que é a morte. Então, na velhice, é importante verificar onde é colocada a ênfase na vida ou na morte. O indivíduo já prepara, né, se prepara vivendo intensamente, né, coisa que devia começar no início. E muita gente só deixa para viver intensamente quando já chega na velhice, porque ele já está ali se preparando, né, a qualquer hora chega o seu último dia. Então, que a gente deveria mesmo era fazer isso sempre, né? Aproveitar cada momento da nossa vida. E por mais que isso possa acontecer um dia, a pessoa nunca está preparada, né? Então, alguns preferem viver seus últimos dias com felicidade, aproveitando, né? Com o coração cheio de amor ali, aproveitando com seus filhos, com seus netos. Já tem outros que já ficam, né, preferem ficar mais resguardado, na solidão. Então, eu quero deixar vocês, né, eu li sobre uma parte muito interessante que fala em viver intensamente, e eu acho que todos nós devemos fazer isso, viver intensamente, né, cada momento de nossa vida. Não só quando chegar a velhice, mas desde o início. Aproveitar sempre com a nossa família, né? Com os filhos. A morte em vida é um estado crítico em que o ser humano se encontra sem nenhum sentido de viver, devido a alguma perda ou até mesmo alguma frustração que teve durante a vida. Perdido, desligado, sempre procurando isolamento social, se distanciando mais próximo, sempre querendo se manter sozinho. Por que essa morte em vida acontece? Devido a alguma separação,
ou até mesmo um problema sério de saúde, onde que o indivíduo fica hospitalizado e ali a família vai se afastando, os amigos vai se afastando. Isso acontece a morte social. Se isso não procurar uma ajuda, é um momento bastante complicado, que vai precisar da ajuda da família, de si próprio, da ajuda de psicólogo, médico. Se caso não procurar essa ajuda, isso pode acarretar em uma depressão, que é o último estágio da dor humana, onde o indivíduo quer acabar com a dor e não com a em si próprio, que pode levar o indivíduo até a morte. É uma doença que vai afetando sua mente, seu psicólogo, não é fácil. Para precisar de ajuda de si mesmo, não é fácil lutar contra a própria mente. A meia-idade é a fase de maturidade na qual os adultos precisam estar ativamente envolvidos no ensino e na orientação da próxima geração. Quando fracassam na capacidade generativa, são tomados pela estagnação, tédio e empobrecimento interpessoal. Então passam a buscar compulsivamente uma pseudo-intimidade, mas ainda assim permanecem com um sentimento de vazio. A crise da meia-idade ela é caracterizada por um balanço de vida. Esse é o primeiro momento em que o indivíduo se depara com a morte enquanto possibilidade real. Os amigos da mesma geração morrem, os sinais de envelhecimento são encarados de uma forma realística, algumas metas traçadas no projeto de vida não foram alcançadas, os indivíduos percebem que está na metade da sua vida. Além disso, pode ocorrer uma transformação na dinâmica familiar, o ninho vazio. A velhice é razoavelmente saudável, principalmente se houver um estilo de vida que incorpore exercícios e boa nutrição. Mas é comum apresentarem problemas crônicos, tais como perda de pigmentação, textura e elasticidade da pele, os pelos eles se tornam mais finos e brancos, a diminuição da estatura, raferação dos ossos e tendências de dormir menos, problemas visuais, artrite, hipertensão, problemas cardíacos, depressão. A memória mais afetada pela perda na velhice é a memória secundária, aquela que recupera um dado vários minutos ou horas depois de ser apresentada à pessoa, e não a memória primária, que é aquela que permite recordar um dado pouco depois de ter sido informado. Já a memória terciária é completamente preservada, que é a que conserva informação do acontecido de muitos anos antes. Por essa razão, o idoso ele é capaz de contar histórias do seu passado ricas em detalhes e não é capaz de responder se tomou um remédio pela manhã. Na velhice, o idoso examina, reflete e faz um último balanço sobre a sua própria vida. Se diante dessa análise ele se sentir satisfeito com a vida que viveu, apresenta um sentimento de realização e satisfação. Pode-se dizer que ele tem a integridade de ego e conquistou a virtude da sabedoria, aceitando o seu lugar e o seu passado. Caso contrário, ele depara com um sentimento de frustração, fica aborrecido porque perdeu a oportunidade e arrependido de erros que não pôde corrigir. Como não há mais tempo para corrigi-los, então há desesperança. Os indivíduos ficam desgostosos consigo mesmos, ranzinhos, amargos e em relação ao que poderia ter sido, criticam e são intolerantes às novas gerações. A morte é a interrupção da vida e pode ocorrer em qualquer momento do ciclo vital. Há alguns aspectos que interferem no processo de elaboração de luto: a identidade e papel da pessoa morta, a idade e o sexo do enlutado, as causas e circunstâncias de perda, as circunstâncias sociais e psicológicas do enlutado, na época e após a perda, e a personalidade do enlutado. A criança passa pelas mesmas fases de luto que o adulto. Os pais e os educadores eles devem evitar respostas que escamoteiam o caráter de permanência da morte, bem como esconder seus sentimentos para não entristecer a criança. Por isso pode causar mais problemas, acaba por não permitir que a elaboração da perda ocorra.